Nós nos vinculamos tão completamente aos americanos que somos incapazes de nos envolver de forma independente com nossa própria região. E assim, enquanto o governo fala sobre querer um equilíbrio estratégico em nossa região, querendo que todos estejam em bons termos e coisas do tipo, estrategicamente, isso é impossível. Se você tem uma potência ascendente e uma potência dominante, a menos que as potências ascendente e dominante cheguem a alguma posição de criar espaço estratégico, o que eu não descarto com Trump. Mas nosso problema é que Trump não vai adotar uma política externa baseada em valores. Claramente, ele não vai. Então temos, por exemplo, todas as nossas ações, AUKUS, elevando o Quad ao nível de cúpula. Todas essas coisas mostram que pretendemos alcançar nossa segurança além de nossa região imediata. E ainda assim, falamos que é aqui que nossa segurança deve ser encontrada. Olá a todos, sou Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o embaixador Dr. Geoff Raby. O Dr. Raby é um economista australiano que serviu como embaixador de seu país na China de 2007 a 2011. Atualmente, ele dirige uma empresa de consultoria empresarial com sede em Pequim e é amigo do professor Hugh White, o brilhante analista geopolítico australiano que esteve neste canal há algumas semanas. O Dr. Raby publicou em novembro passado o livro Neutrality, Great Game On, The Contest for Central Asia and Global Supremacy. Hoje queremos falar novamente sobre Ásia-Pacífico, China e o papel da Austrália como parte desse quebra-cabeça. Embaixador Raby, bem-vindo. Obrigado. Estou feliz por Aning. É ótimo conversar com você, porque você é um dos praticantes de relações internacionais e não teóricos. Mas você teoriza sobre relações internacionais para realmente trabalhar na área, com sua empresa, e anteriormente como diplomata. Qual é a sua interpretação de onde o mundo estará em 2025? E para onde está indo, especialmente à luz do grande jogo? Qual é a coisa mais importante a saber sobre os assuntos mundiais atuais? Acho que a coisa mais importante é que agora, de uma maneira muito dramática, nos movemos para um mundo de relações de grandes potências. E isso é uma grande mudança em relação a onde estivemos sob a administração Biden e, de fato, onde estivemos nos últimos 50 anos. É bastante claro, mesmo nas últimas semanas, é notável assistir em tempo real. Estamos testemunhando o desmantelamento da chamada ordem internacional baseada em regras e retornando a uma ordem baseada em grandes potências e grandes potências afirmando sua vontade no sistema internacional. Across the international system. Cerca de 2 anos atrás, conversei com um advogado internacional aqui, que apontou que todo o termo ordem internacional baseada em regras é uma espécie de truque dos Estados Unidos para se afastar das ideias de direito internacional. Porque a ordem internacional baseada em regras, como Chas Freeman destacou, não está definida em lugar nenhum. Mas agora estamos nos afastando desse jargão para um território ainda mais novo. E esse território, para você, será mais ou menos confinado, digamos, pelas normas do direito internacional, as normas internacionais do mundo. Sim, absolutamente. E é por isso que eu prefacio a menção à ordem baseada em regras com assim chamada, porque diferentes estados a veem de maneira bastante diferente. Ela tem sido liderada pelos Estados Unidos e estabeleceu as normas para o sistema internacional. Mas acho que houve alguns elementos-chave que foram deixados de lado agora, particularmente, por exemplo, a santidade das fronteiras e a não interferência nos assuntos de outros países. Em geral, desde a Segunda Guerra Mundial, essas coisas têm sido seguidas mais como normas, é claro, do que como obrigações legalmente vinculativas. Mas há outros elementos. Sabe, fui embaixador na Organização Mundial do Comércio por 4 anos.
Eu estive muito envolvido com as negociações originais da OMC. Elas foram muito impulsionadas pelos Estados Unidos, especialmente na criação do Mecanismo de Solução de Controvérsias, que foi uma criação institucional única. Os Estados investiram muito nisso. Trump 1.0 deixou isso de lado e Biden não fez nada para reabilitá-lo. Então a OMC agora é uma criatura muito pálida em comparação com o que criamos nos anos 1990. Esta é uma grande mudança no sistema internacional. Mas mais recentemente, quero dizer, como o presidente Trump lidou com a Ucrânia sozinho, indicando disposição para ceder território que pertence à Ucrânia, buscando acordos minerais para compensar a assistência militar dos Estados Unidos. Essas coisas são feitas fora de qualquer estrutura de regras. É apenas um exercício de poder. E é assim que o novo mundo multipolar, na minha opinião, se parece. Você pode explicar isso um pouco mais? Porque isso é muito interessante. A questão da OMC, porque a Organização Mundial do Comércio é o resultado do acordo anterior do GATT, certo? O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Sim. E isso em si é uma espécie de criação, uma criação da Guerra Fria, ou pré-Guerra Fria, na verdade. É parte do que surgiu da... Desculpe, sim. A Segunda Guerra Mundial, o restabelecimento de regras ou de uma ordem para facilitar o comércio, especialmente entre as nações ocidentais, certo? Entre a parte não comunista do mundo. E essas regras deveriam ajudar essa ideia liberal de livre comércio, certo? Esse era o nome do jogo. Você pode explicar isso um pouco mais? Sim, bem, veja, um pouco de história também. Quero dizer, saímos do fracasso do Congresso dos Estados Unidos, no final dos anos 1940, em ratificar aquele aspecto dos acordos de Bretton Woods. Os acordos de Bretton Woods criaram o FMI, o Banco Mundial, e deveria haver uma Organização Internacional do Comércio. Mas o Congresso dos Estados não ratificou essa parte do acordo de Bretton Woods. Sentiu que havia muita imposição sobre a política doméstica dos Estados Unidos. Reduzia demais sua liberdade. Assim, o GATT foi um artifício diplomático muito inteligente, pois não era um tratado propriamente dito. Eram acordos entre estados individuais, um a um, para aderir a certos compromissos que fizeram em seus cronogramas tarifários. E era muito limitado em seu escopo. Tratava apenas do comércio de bens, comércio físico de bens. A OMC basicamente foi uma conquista dos diplomatas dos Estados Unidos e um triunfo dos políticos dos Estados Unidos, políticos internacionalistas liberais sobre o Congresso dos Estados Unidos. Criou uma instituição independente com seu próprio secretariado. E esta é a questão-chave. Um mecanismo de solução de controvérsias que tinha a capacidade de impor custos aos membros que não cumprissem suas obrigações. Agora, as pessoas cometem o erro com o mecanismo de solução de controvérsias e pensam de alguma forma que é um órgão judicial. É, por um lado, mas o que exige dos membros é que alinhem suas práticas comerciais com suas obrigações. O mecanismo de aplicação não é uma punição externa como tal. Ele legitima outros países a impor tarifas ao país considerado em violação de suas obrigações, se preferir, para restaurar o equilíbrio dos acordos originais que foram firmados nas negociações da OMC. Sim. Isso é central, porque é o problema da adjudicação de queixas nas relações comerciais internacionais. É tão antigo quanto as próprias relações internacionais, certo? E ter um mecanismo para realmente resolver queixas de forma pragmática em questões comerciais é importante. E a OMC era esse mecanismo. Mas agora o que aconteceu é que os Estados Unidos meio que deram um checkmate em seu próprio mecanismo ao se recusarem a nomear um juiz para o órgão de apelação. Você pode explicar esse detalhe técnico, porque é realmente crucial? Bem, o órgão de apelação tem, eu esqueço exatamente o número, 8 ou 12 juízes. E eles são nomeados por consenso dos membros da OMC. Mas tem que haver consenso. Na verdade, tudo o que acontece na OMC é baseado em consenso. É uma coisa com a qual os Estados Unidos sempre tiveram problemas.
porque um Estado pequeno pode bloquear um Estado grande e poderoso se não aderir ao consenso. Mas não funciona exatamente assim, e os Estados ainda conseguem exercer poder da maneira que sempre fizeram. Então, com o órgão de apelação, esse painel de juízes analisará uma disputa. Os participantes da disputa apresentarão seus argumentos. Haverá uma sessão de julgamento, e então esse órgão autorizará a parte prejudicada a tomar certas medidas em termos de aumentar suas tarifas ou impor outras restrições contra o país considerado em violação de suas obrigações. Mas isso introduziu na OMC o que a tornou única entre todos os outros organismos internacionais, o que chamamos de lei escrita. A lei que era aplicável, escrita, e algo que se conformava muito ao sistema jurídico dos Estados Unidos e à abordagem dos Estados Unidos para questões legais, onde as coisas são menos feitas por precedentes e mais por lei escrita que está documentada. Agora, tudo isso foi uma abordagem muito impulsionada pelos Estados Unidos, uma agenda impulsionada pelos Estados Unidos. E essa é a grande tragédia, é claro, com os Estados se afastando disso sob Trump, que, como você disse corretamente, se recusou a nomear um juiz de apelação, ou devo dizer, se recusou a aderir ao consenso para qualquer nova nomeação para o órgão de apelação. E os membros do órgão de apelação têm que se aposentar após um certo período de tempo. Então, o número de membros no órgão de apelação foi diminuindo e diminuindo, porque os Estados Unidos ainda não aderiram a um consenso para nomear novos juízes para o órgão de apelação. É realmente interessante como os Estados Unidos passam por esses ciclos regulares de construir certas estruturas e depois ser a própria bola de demolição que as derruba. É realmente fascinante, porque isso também fala, é claro, sobre a forma como a distribuição de poder no sistema internacional está configurada. Por um lado, os países têm interesse em se juntar aos Estados Unidos na construção de estruturas, também com o objetivo de confinar um pouco os Estados Unidos, como, ok, nós te damos isso, mas em troca sabemos os parâmetros dentro dos quais você se move. Mas então a bola de demolição vem e derruba os parâmetros novamente. Sim, quero dizer, é muito difícil chegar ao ponto em que você pode construir uma estrutura com os Estados Unidos, dado que tudo precisa ser ratificado pelo Congresso. Mas se os Estados Unidos estão em um período de demonstrar liderança internacional global, isso é possível. Pode ser feito, como vimos. O ponto-chave é que não é apenas os Estados Unidos. Precisamos dessas regras para restringir o comportamento de todas as grandes potências. E para a maioria de nós, a maioria dos países do mundo, países médios ou pequenos, precisamos ter algum tipo de restrição sobre o comportamento das grandes potências. É por isso que, em minhas observações iniciais, comecei com o ponto de que agora estamos de volta a um mundo de relações de grandes potências. Isso foi muito impulsionado por Trump. Mas há um argumento que diz que, mesmo sob Biden e anteriormente, embora as pessoas usem discursos sobre uma ordem internacional baseada em regras, mesmo que usem discursos sobre direito internacional, na prática, elas simplesmente não se conformam a isso. Então, a diferença agora é que temos uma administração que não usa discursos hipócritas, mas o jogo já era o mesmo antes. Como você vê isso? Acho que é muito mais complexo do que isso. E acho que os Estados Unidos estavam preparados para restringir suas ações de várias maneiras por meio de muitos acordos de desarmamento, através da OMC. De muitas maneiras, os Estados estavam preparados para se conter onde o fizeram, para construir um sistema que chamamos aproximadamente de algo como uma ordem baseada em regras, da qual, é claro, são o principal beneficiário, mas também a principal potência. Não está no negócio de fazer favores aos outros levianamente, a menos que também sirva aos seus próprios interesses. E uma ordem mais estável nesse contexto serviu muito bem aos interesses dos Estados Unidos.
Então, como você acha que isso agora vai impactar a política geral, digamos, a estratégia dos Estados Unidos? Porque, para mim, parece que pelo menos nos últimos 4 anos, a estratégia foi de máxima pressão sobre a Rússia, com esse objetivo de longo prazo de talvez desmembrá-la ou, sabe, vencer estruturalmente um país, um concorrente de igual para igual que ainda não estava devidamente subjugado. Embora John Mearsheimer e outros argumentem que a Rússia ainda não é um concorrente de igual para igual, apenas a China é. E o realismo ofensivo de John Mearsheimer diz, na verdade, que precisamos nos preocupar com a China. E é muito possível, muito provável, que Donald Trump tente encerrar a guerra na Ucrânia para, como seu secretário de defesa realmente disse, focar no Pacífico. Você também acha que é isso que está acontecendo? Sim, veja, eu compartilho muito da visão de Mearsheimer sobre isso. Ainda não ouvimos muito da administração Trump sobre a China. E a tarifa de 10% é como dar um tapa na China com uma folha de alface molhada. Temos que ver realmente o que vem a seguir. Não tenho certeza se ele tem uma abordagem e estratégia tão clara, bem pensada e sequencial nesse estágio. Ele pode ter, mas é muito difícil ver nesse estágio. Ele tem que lidar com a Ucrânia como uma questão política imediata. Ele disse que resolveria em 24 horas. Bem, um mês depois ainda está lá, mas ele está fazendo algo para avançar a guerra e talvez chegar a algum tipo de resolução ou resolução temporária. Mas isso é o que eu argumento no meu livro. E, essencialmente, a tese principal do meu livro sobre o grande jogo é que o que está acontecendo é que a China está emergindo agora, ou talvez já tenha emergido, como a potência preeminente na Eurásia. Se você seguir a visão de Alfred Mackinder do mundo, aquele que controla a ilha mundial, que é chamada de Eurásia, controla o mundo. O importante sobre isso é que pela primeira vez em grande parte da história chinesa, a China está agora segura no continente eurasiático. Ela não precisa mais se preocupar, como fazia antes, com a defesa das fronteiras, que foi ao longo da história da China o foco mais importante de segurança. Mesmo no século XIX, quando surgiu a questão na corte Qing sobre a reconquista de Xinjiang, que havia sido tomada por um líder de governo islâmico e transformada em uma entidade separada, o Kanato de Kashgaria, eles tiveram que decidir se retomariam o controle. Isso era visto como central para a segurança da fronteira. Ou deveriam colocar seus escassos recursos, lembre-se, os Qing eram muito mais fracos nessa fase, em repelir os europeus das áreas costeiras da China, onde haviam feito progressos após as 2 guerras do ópio. Na corte, foi resolvido a favor da reconquista de Xinjiang. Eles fizeram isso porque sua visão de segurança era resumida na frase: "Para onde vai Xinjiang?" Lá vai a Mongólia. Para onde vai a Mongólia? Lá vai Pequim. Então, era quase como uma teoria do dominó da Guerra Fria, que se você perdesse um pouco da sua fronteira, isso se espalharia para outras partes da fronteira, e em última análise, Pequim estava vulnerável e perdeu. Portanto, isso é altamente significativo. Você precisa pensar sobre isso e olhar do ponto de vista de como a China vê sua segurança. Tendo estabelecido preeminência sobre a Eurásia, como argumento no meu livro. E isso foi acelerado. Esse processo que está em andamento há 20 anos da ascensão da China na Eurásia, tendo sido acelerado pelo enfraquecimento da Rússia através de sua invasão da Ucrânia, a China agora está livre para projetar poder globalmente. E isso é muito análogo ao que aconteceu com os Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Uma vez que os Estados Unidos consolidaram seu território nos Estados Unidos da América, lidaram com a presença espanhola em suas fronteiras e, em seguida, estabeleceram hegemonia sobre o hemisfério ocidental no início do século XX, os Estados Unidos começaram a projetar poder globalmente.
Primeiro, colonizaram o Havaí e depois as Filipinas, com a China sendo realmente o objetivo final dessa expansão pelo Pacífico. Acho que é muito claro ver isso acontecendo no caso da China. Você pode ver o crescimento do poder naval chinês como um reflexo das crescentes questões de segurança em Pequim, com sua capacidade de defender suas fronteiras. Agora, voltando ao seu outro ponto, estamos vendo algum tipo de reverso de Kissinger, ou reverso de Nixon, com os Estados Unidos se aproximando da Rússia, se preferir, para pressionar a China. Isso é uma possibilidade, e eu realmente examinei isso no meu livro. Na verdade, na época antes da eleição de Trump, senti que isso era uma grande aposta, porque seus interesses pareciam estar fundamentalmente em desacordo. Mas Trump deixou de lado muitas coisas para restabelecer um relacionamento com Putin e trazer Putin de volta ao cenário. Então isso é uma possibilidade real, e essa pode ser a estratégia subjacente. A questão-chave é, no entanto, o que os Estados têm que responder. E o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, é a China agora se tornando uma potência que pode projetar seu poder globalmente. This is highly interesting, and I think there's two Isso é altamente interessante. E acho que há duas questões fundamentais aqui. Não acho que possamos respondê-las, mas uma é para mim porque John também faz esse argumento, certo? Houve esse debate entre ele e Jeffrey Sachs, e Jeffrey Sachs, embora concorde com a análise, discorda das prescrições. A principal diferença é que Jeffrey Sachs diz que prescrever isso, por causa do que você acabou de expor, como a China se assegurou e agora está se tornando uma potência naval no Pacífico, dizer que a China começará a projetar poder globalmente e entrará no Pacífico e se expandirá, significa mapear um padrão de pensamento inerentemente europeu ou dos Estados Unidos nos chineses, para o qual não temos precedentes de supor que é assim que a China reagiria. Embora eu não tenha certeza disso. Existem precedentes em que vemos que a China tentou ir muito além do que percebe como suas fronteiras imediatas para jogar o jogo anglo-saxão europeu de dominação mundial, ou não. Essa é a questão-chave, não é? world domination or not. That's the key, isn't it? Well, it's also what we mean. Bem, também se trata do que queremos dizer com projeção de poder. Qual é o objetivo da China aqui? Agora, hoje, enquanto falamos, há um debate furioso, uma discussão acontecendo na Austrália, porque há 3 navios de guerra chineses realizando exercícios de tiro real no Mar da Tasmânia, entre a Austrália e a Nova Zelândia. Eles estão fazendo isso em águas internacionais. Eles têm o direito legal de fazer o que estão fazendo, mas a ideia de que há 3 navios de guerra da China tão ao sul e na costa australiana e entre a Nova Zelândia está horrorizando as pessoas aqui. E eu olho para isso e penso, sim, bem, se eles lessem meu livro, ficariam surpresos com o que está acontecendo. Mas isso significa que a China vai se tornar uma potência hegemônica? Acho que a resposta é que não sabemos. Mas pode ser, e essa é realmente a minha visão, que o que a China busca alcançar o tempo todo é um mundo que seja acolhedor e seguro para o Partido Comunista Chinês. Isso é muito diferente do modelo imperial colonialista de que você está falando. E foi o modelo imperial colonialista que historicamente trouxe a China e a Rússia para o conflito. Porque Mao Zedong e depois em Thesa Twisent Nales Psores Aimwif, e Sumna Btigu Suosworth the King. In Central Asia, that's how they derive their security. China has derived its security historically. Historicamente, a China obteve sua segurança tendo estados tributários. As pessoas entendem mal a noção de estados tributários na China. Não é um mecanismo para transferir riqueza ou recursos para a China, mas sim o processo, o ato de mostrar a superioridade do imperador que importa. E o interessante é que muitos enviados à corte de Pequim, que levavam tributos, voltavam para casa com presentes muito mais valiosos do que aqueles que deram, porque o imperador não podia perder prestígio. O imperador tinha que ser visto como capaz de dar algo de volta que valesse muito mais do que o que ele recebeu. Caso contrário, isso refletiria mal sobre ele.
E tudo isso é sobre o Filho do Céu presidindo o reino do meio e buscando legitimidade para seu governo ao mostrar sua estatura, status, magnanimidade e tudo mais. Sobre a expansão colonial, temos que ser muito cuidadosos com a China, porque a dinastia Qing foi terrivelmente expansionista, e a dinastia Qing cometeu genocídio contra os Dzungares, um povo mongol, na parte ocidental da Mongólia, parte norte de Xinjiang. Em um determinado momento, o Império Qing se estendia por metade do Cazaquistão, toda Xinjiang, Tibete, é claro, toda a Mongólia, e uma grande parte do que agora é o extremo oriente russo. And a big part of what's now the Russian Far East. And so if you look at maps from E se você olhar para mapas de Taiwan, por exemplo, eles mostram as fronteiras da China, incluindo todo esse território, muito mais expansionista do que o Partido Comunista possui. Mas quero dizer, o ponto é que houve períodos de expansão colonial por impérios chineses, mas o Império Qing era, se você quiser, não Han chinês, mas Manchu. E eles são basicamente um povo mongol, e são expansionistas. E há um argumento de que os Han podem nunca ter sido expansionistas, mas certamente os Qing foram. Então é uma questão muito complexa. E quero dizer, Kissinger fala sobre isso em seu livro Sobre a China. E isso me fez pensar ao longo dessas linhas muitos anos atrás que você não pode basear a segurança em suposições sobre como outro Estado se comportará. presumptions about how another state will behave. But Mas a China, você sabe, você pode pensar as piores coisas sobre a China que desejar, sobre os motivos do Partido Comunista. Mas como eu disse no meu livro anterior, a grande estratégia da China, a China é uma superpotência limitada. É limitada por suas fronteiras. É limitada por territórios não resolvidos dentro de suas fronteiras. Xinjiang, Tibete, Taiwan e agora Hong Kong. Mas mais do que qualquer outra coisa, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, é limitada pelo fato de ser totalmente dependente dos mercados mundiais para tudo que precisa para sobreviver. E eles não vão vir e ocupar vastas áreas da Austrália porque querem nosso minério de ferro. É muito mais barato e fácil simplesmente comprá-lo no mercado, como tem feito há décadas. Sim, sabe? Os japoneses cometeram esse erro fundamental ao pensar que precisavam ter domínio direto sobre territórios estrangeiros para sobreviver. Se você lê os documentos das décadas de 1920 e 1930, o argumento era que o Japão não tinha escolha. Naquela pequena ilha, com 60 milhões de pessoas, não havia como, até o ano 2000, 100 milhões viverem lá. Era impossível. Todos morreriam de fome. Todos morreriam. Eles acreditavam que precisava pessoa exterior, obter recursos e conquistar. E esse era um argumento certo. O erro foi não perceber que você pode obter tudo isso através do comércio. E no final, você tem 120 milhões vivendo na ilha de forma próspera e feliz porque você consegue tudo através do comércio e não precisa conquistar outros. Então, de certa forma, a China se tornou o que é hoje, seguindo uma estratégia não de conquista, mas de comércio. Comércio mutuamente benéfico, na verdade, e tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, certo? Então essa experiência também deve moldar uma psique nacional do que é alcançável dentro do quadro do que já existe. Absolutamente. E então vamos voltar à nossa discussão original sobre a OMC. Trazer a China para a OMC foi algo fundamentalmente importante para mudar essa mentalidade nessa direção. Não tenho certeza se a China historicamente teve uma visão como a dos japoneses, em parte porque eles tinham tanto território, é um continente tão enorme. Mas certamente, a China aprendeu muito bem nos últimos 25 anos que pode adquirir todos os recursos e tudo o que precisa para sua prosperidade através do comércio e dos mercados abertos. E daí a importância realmente para a paz e segurança do futuro, que a OMC funcione e que as regras do sistema de comércio possam se aplicar e acomodar potências emergentes como a China. Então, qual seria a maneira de evitar cair num conflito violento entre as potências do Pacífico?
China, Japão e especialmente os Estados Unidos, que ainda controlam ou ainda são a principal potência no Pacífico, de muitas maneiras, devido a percepções errôneas sobre o que o outro faz. Eu admiro pessoas como John Mearsheimer, realmente admiro. Mas eu fundamentalmente acho que se seguirmos seu conselho de confrontar a China de frente, então vamos cair nessa armadilha, porque vamos criar uma profecia autorrealizável em que a crença em uma guerra futura vai criar uma guerra futura. Como evitamos isso? Especialmente quando temos uma boa chance de que a China realmente tente moldar a ordem, mas não tente conquistá-la. I'm much more optimistic than Mearsheimer. Estou muito mais otimista do que Mearsheimer. Acho que o problema de Mearsheimer é que ele é americano. Eu não sou, certo? E antes de tudo, quero dizer, basicamente sua premissa, toda a sua análise é baseada na armadilha de Tucídides. E é tudo sobre como os Estados Unidos mantêm a primazia. Mas há muitos exemplos históricos em que grandes potências se acomodaram e criaram espaço. E tem um exemplo realmente interessante no meu livro. Há um capítulo sobre o grande jogo original entre a Grã-Bretanha e a Rússia, que começa na década de 1840. Vai até 1907. Então são quase 70 anos em que os forwardists britânicos, como eram chamados, estrategistas em Londres, pessoas de jornais, think tanks, ministros do governo, todos estavam convencidos de que a Rússia imperial, tinha planos para a Grã-Bretanha, planos para a Índia Britânica, e de alguma forma se espera tenstro en Brithinger de Grã-Bretanha. Expand through Central Asia and take India from Britain. And that justified military interventions, it justified the contest. E isso justificou intervenções militares e justificou a disputa. No entanto, é um grande jogo em toda a Ásia Central. Na verdade, não há evidências de que o tribunal em São Petersburgo tenha alguma vez contemplado tomar ou invadir a Índia. E se você já viajou pelos vertiginosos passos daquelas montanhas, os Himalaias, os Pamirs, o Hindu Kush, sabe que uma invasão da Rússia era totalmente fora de questão. Mas isso não impediu os avançados britânicos e não impediu uma política agressiva. Isso também, no final do período, levou a uma terrível invasão do Tibete por Young Husband, um dos generais britânicos da Índia. Mas então, em 1907, a Grã-Bretanha e a Rússia assinaram um tratado. E tudo acabou. Termina de uma só vez. E por quê? Bem, em parte porque a Rússia foi derrotada pelo Japão na Guerra Russo-Japonesa de 1904. Mas a maior step forward é a ascensão alemã. But the main reason is the rise of Germany. And suddenly there was another ascendant. E de repente, havia outra potência ascendente que ameaçava tanto a potência dominante, a Grã-Bretanha, quanto a Rússia, que também era uma potência ascendente na época. E assim, a Grã-Bretanha e a Rússia decidiram que dariam espaço estratégico uma à outra. E a Grã-Bretanha não contestou mais a expansão da Rússia pela Eurásia, e o czar convenceu os britânicos de que não tinha intenções sobre a Índia britânica. E assim, essas duas grandes potências se acomodaram. E não vejo razão para que isso não possa acontecer. E Mearsheimer tem outro conceito, que são ordens limitadas, que ele realmente não desenvolve em termos de política prática, mas eu desenvolvo no meu livro, uma ordem limitada em torno do Ocidente liderado pelos Edoms e uma ordem limitada em torno da China. E o que sustenta particularmente a ordem chinesa são os enormes fluxos de comércio e investimento. Mas eles também construíram instituições para dar coerência, estrutura e valores compartilhados. E essas são instituições como a Organização de Cooperação de Xangai, os BRICS ou o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Isso continua e continua. E este é um ato muito deliberado, eu acho, por parte de Pequim, para manter países próximos a ela, que compartilham basicamente os valores e a visão de mundo de Pequim, em contraste com os Estados Unidos. Então eu acho que o conflito, como Mearsheimer o apresenta como uma inevitabilidade, só surge se você insistir em manter a primazia dos Estados Unidos. E é por isso que me sinto um pouco mais confortável com Trump. Não acho que Trump entenda o excepcionalismo dos Estados Unidos. E se você tem uma visão de política externa baseada no excepcionalismo dos Estados Unidos, você tem que manter a primazia dos Estados Unidos.
Essa é uma consequência lógica. Mas se o excepcionalismo não é seu objetivo político, se você nem se importa com isso, se você nem sabe o que é, a primazia se torna amplamente relevante. E aí, acho-se menos possível na gama de dependem entre China e Rússia, China e Estados Unidos. Yeah. Or just the same Sim. Ou apenas a visão simples de que o excepcionalismo é excepcional por dentro, não por fora, certo? Você não gostaria de remodelar todo mundo à sua própria imagem, porque isso não o tornaria mais excepcional, certo? Então você mantém o que tem. E de certa forma, isso talvez seja também outra questão, porque tendemos a ver esses movimentos como induzidos pela estrutura do sistema internacional, ou por forças históricas e assim por diante. Mas podemos subestimar apenas o fator doméstico, certo? E como especialmente cientistas políticos dos Estados Unidos frequentemente apontam isso, que a política externa dos Estados Unidos é muito mais moldada por considerações domésticas do que poderíamos pensar. Considerations than we might think. So the issue now that the US is Então a questão agora é que os Estados Unidos estão se deteriorando internamente por causa de coisas como, 40 ou 50 anos de uma mentalidade de livre comércio em que você esvaziou sua própria infraestrutura doméstica e capacidade industrial. E Donald Trump parece estar muito ciente disso, sendo ele mesmo um construtor e pensando que precisamos reconstruir essa capacidade. E só podemos fazer isso se mudarmos essa dependência de ter povos estrangeiros produzindo coisas para nós, o que vai contra a política, ideologia ou ideia básica da OMC, certo? Então, quanto você acha que esse fator doméstico realmente vai moldar agora a abordagem dos Estados Unidos em relação a outros países? Bem, acho que não há dúvida de que é por isso que Donald Trump é presidente, por causa dessas políticas domésticas. Mas o que isso significa? Significa que os Estados Unidos, em geral, se tornam mais voltados para dentro e menos engajados em assuntos globais. Isso pode ser algo positivo, no sentido de que cria o espaço que talvez seja necessário para ter um acordo de compartilhamento de poder em todo o mundo agora. Sim, exatamente. Isso é realmente o que estou dizendo. E essa é a consequência lógica dos vários pontos. Eu só não acho que temos que ter cuidado para não exagerar o quanto qualquer uma dessas mudanças irá avançar, porque para os Estados Unidos se desengajarem da economia internacional, isso vai impor custos enormes aos Estados Unidos. E sim, o livre comércio por 40 anos pode ter esvaziado indústrias nos Estados Unidos, mas também contribuiu para novas indústrias e novo crescimento nos Estados Unidos. E acho que Trump vai descobrir que ele não parece entender as tarifas. Elas são pagas pelo povo americano, não por estrangeiros. Ele vai entender que as tarifas imporão grandes custos à economia dos Estados Unidos. Então isso vai se mover em uma direção mais introspectiva e protecionista por algum tempo. Mas apenas um ajuste natural dos mercados, preços e custos começará a empurrá-lo de volta para uma posição mais internacionalista. Acho que a questão-chave, no entanto, voltando ao meu ponto sobre primazia, é se os Estados Unidos continuarão a insistir na primazia. E a primazia em si vem com custos enormes. E esse é o outro lado da agenda de Trump: desengajar-se de guerras estrangeiras. Ele diz que é um pacificador. E isso é possível e credível enquanto ele não buscar a primazia. E não tenho a sensação de que isso esteja na agenda de Trump. Então acho que Trump se desengajará substancialmente de atividades de ocupação militar internacional estrangeira e coisas do tipo. Sim. Neste ponto, o que aprendemos com sua primeira presidência, pelo menos as decisões que ele próprio tomou e não sua comitiva, e também o que estamos vendo até agora, é que ele não hesita em ameaçar e usar o peso dos Estados Unidos economicamente e militarmente. Mas até agora, com poucas exceções, como o assassinato do Sr. Soleimani, ele não tem um histórico de realmente escalar a ponto de a guerra se tornar inevitável. Sim.
Quero dizer, também há o episódio quando ele recebeu Xi Jinping pela primeira vez em Mar-a-Lago e durante o jantar disparou 12 mísseis de cruzeiro na Síria. E então, no meio do jantar, disse a Xi Jinping, a propósito, acabei de disparar 12 mísseis de cruzeiro na Síria. Então você sabe, ele fez essas coisas. Mas vejo muitas dessas ações no contexto de uma estratégia maior de negociação. Sim, você mostra um pouco de força, assusta o outro oponente e eles vêm para a mesa. E veja, acho que o que ele fez na Europa parece horrível. A maneira como ele falou sobre os parceiros da Aliança Transatlântica. Como ele falou sobre Zelensky. Mas todos cederam imediatamente. Zelensky ofereceu um acordo sobre matérias-primas, minerais críticos. Os europeus estão correndo para Washington, dizendo que aumentarão substancialmente seus gastos com defesa. Apenas que seu comportamento, respaldado pela ameaça potencial dos Estados Unidos se afastarem ou fazerem outra coisa, ele é inquino. Sim, é uma estratégia de negociação, mas é uma mudança. É uma mudança clara da forma de faz de conta de que todos são iguais na aliança, certo? Que a OTAN e assim por diante são parceiros iguais em pé de igualdade e discutimos no mesmo nível. Então tudo é feito com o consenso de todos, o que é uma estratégia completamente diferente e cria, é claro, percepções diferentes no público-alvo, certo? E eu me refiro a eles hoje em dia como satélites, ou você sabe, potências de segundo nível, que são claramente totalmente dependentes do Sol, certo? Em torno do qual você gira. Mas essa nova abordagem, a abordagem do grande porrete, pode realmente criar nos aliados uma dinâmica que a longo prazo pode levar ao desengajamento. Porque essa é uma maneira de os aliados finalmente entenderem qual é a sua posição real no sistema. Sim, veja, eu acho que isso vai criar uma espécie de dinâmica, com certeza. Mas isso vai evoluir apenas com o tempo. E entre os aliados, há interesses muito, muito diferentes. Sim. É fascinante ver o quanto a Polônia se comprometeu com sua própria defesa. Seu gasto com defesa agora está em torno de 5% do PIB. Às vezes me preocupo, e não sou um estrategista militar, ou me pergunto, na verdade, por que a Polônia se sente tão ameaçada? Porque se o melhor que a Rússia pode fazer é tomar 20% da Ucrânia após 3 terríveis anos de guerra, não vejo que a Rússia apresente uma ameaça credível à Polônia. Esse é o problema da esquizofrenia europeia. Se você acredita em ideias opostas sobre o mesmo assunto, acabará com uma política esquizofrênica. Sim, bem, isso é verdade. A Rússia é, por um lado, a maior ameaça à Europa de todos os tempos. Por outro lado, você também acredita que ela é super fraca e pode ser derrotada no campo de batalha com apenas mais uma arma maravilhosa, certo? Então é por isso que estou tão perdido com os europeus. Eles não aderem a uma ou outra ou a terceira ideia sobre como as relações internacionais funcionam, mas aderem a todas ao mesmo tempo, e então, boom. Sim, bem, eles não tiveram que lidar com isso até agora. Eles tiveram o conforto da segurança dos Estados Unidos. Eles podem ter tudo isso porque não precisam realmente fazer escolhas difíceis. Agora, hoje, eles devem. E o cenário mudou dramaticamente, o que leva a outra pergunta importante, eu acho. O que a Europa faz em relação à Rússia? Eu abordo isso no final do meu livro, porque se a China é a potência preeminente da Eurásia, então você tem um sistema mundial desequilibrado. Como você equilibra a China em um mundo onde os americanos basicamente voltaram para casa porque estão perfeitamente seguros em seu hemisfério? A China nunca representará uma ameaça sistêmica para os Estados Unidos. E a Europa, o que faz? Como ela equilibra a China, então? Na minha opinião, a única maneira de equilibrar a China é reeuropeizar a Rússia. A Rússia, sob Putin, se voltou para o Oriente. Mas o Oriente não é o lar natural da Rússia.
há grande conflito e grande tensão em todos esses relacionamentos também. Há uma tensão real, apesar da aparência pública de uma amizade sem limites, com suspeita mútua, desconfiança e tudo sob a superfície entre Moscou e Pequim. E Putin nunca hesita em garantir que Pequim saiba que ele também tem mais opções no Oriente além da China. Beijing knows that he also has more options in the East than just China. For example, his visits to Pyongyang, to Hanoi, Por exemplo, suas visitas a Pyongyang, a Hanoi, seu relacionamento próximo com Modi, todos países que são problemáticos para a China, digamos assim. Mas a realidade é, eu acho, que o encaixe natural da Rússia é com a Europa. A Europa precisa reeuropeizar a Rússia, aproximá-la de si mesma para equilibrar a China na Eurásia. E isso se torna uma missão histórica muito grande para os europeus entenderem e começarem a pensar nisso para um mundo pós-Putin, já que Putin não estará por aí para sempre. E que tipo de Rússia você terá depois? Mas isso não acontecerá sem esforço e um compromisso realmente sério com uma agenda como essa. Por outro lado, há também o argumento na Europa, entre pensadores com o qual concordo bastante, de que é difícil ver como a China poderia ser uma ameaça à segurança dos europeus, embora existam pessoas que pensem assim. Mas uma ameaça à segurança é improvável. Talvez um parceiro comercial desigual que imponha seus termos de comércio aos europeus. Isso é possível. Mas uma ameaça à segurança é difícil de ver. Então, não seria do melhor interesse da Europa tentar ser uma mega Suíça e simplesmente ser neutra nas próximas disputas comerciais entre os chineses e os americanos? E talvez os chineses e os russos? Se chegar a isso, sabe? E ser esse terreno neutro do outro lado do megacontinente, para talvez até ajudar a manter um equilíbrio de uma forma ou de outra? Sim, e o único problema com essa análise é o que acontece com a Rússia. Porque se a Rússia permanecer, se a Rússia for atraída cada vez mais para perto da China, então a Rússia pode contar com muito mais apoio e respaldo chinês em qualquer conflito futuro que possa ter com a Europa. Sim, é por isso que deveria ser do interesse dos europeus serem bons amigos dos russos. No final das contas, quero dizer, é tão interessante. Reeuropeizar a Rússia. Traga-os de volta ao grupo. Sim. Ou bem, sim. Quero dizer, isso é da perspectiva europeia, certo? Da perspectiva russa, trata-se de russificar os europeus, certo? Mas é tão interessante para mim ver o que aconteceu entre a Rússia e a China, também, durante a Guerra Fria. Porque os dois quase entraram em guerra um com o outro por causa de suas fronteiras. E a China ainda tem muitas disputas de fronteira, mesmo com alguns de seus parceiros comerciais mais importantes, especialmente a Índia. Mas os chineses têm trabalhado na criação de mecanismos que não dependem de adjudicação, mas sim de uma gestão inteligente de conflitos para desescalar com os russos ao longo de um período de 20, 25 anos e com os indianos. E com os russos, acho que no momento, tudo está mais ou menos claro. Com os indianos, você ainda tem disputas e ainda tem tensão. Mas o sistema é tal que a tensão não levará a uma espiral de escalada. Então isso não implicaria que mesmo que a Rússia e a China provavelmente continuem desconfiadas uma da outra em certo nível, ambas agora têm esse modus vivendi para gerenciar essas relações. E isso foi o que me passou pela cabeça quando vi como a Rússia negociou um acordo de segurança com a Coreia do Norte, tendo efetivamente uma cláusula de neutralidade, dizendo que, se algum de nós acabar numa disputa com uma terceira potência, e quem mais poderia ser senão a China, então a outra parte contratante não fará nada em detrimento da outra parte contratante, que é basicamente um acordo de neutralidade. Sim, veja, quero dizer, isso mesmo. Mas acho que aqui a questão-chave é que à medida que o poder se desloca para a China em relação à Rússia, a relação de poder se torna cada vez mais desigual. Como a China se comportará? Agora, por enquanto, é muito do interesse da China se unir à Rússia em uma frente unida contra o Ocidente.
E não há dúvida de que Xi Jinping e Putin compartilham uma atitude comum e amarga em relação ao Ocidente. Isso é certo. Não acho que as elites chinesas compartilhem isso de forma alguma. E a China está integrada no sistema internacional de maneiras muito mais profundas e complexas do que a Rússia jamais esteve ou estará. Mas ainda há, por exemplo, 1 milhão de quilômetros quadrados de território chinês na Rússia, que foi perdido sob os tratados desiguais do Tratado de Aigun de 1858 e da Convenção de Pequim de 1860. E os chineses sabem disso, falam sobre isso, pensam sobre isso. And Chinese people know about that, talk about it, think about it. And just last year, the year before now, 23. E apenas no ano passado, no ano anterior agora, 2023, o Ministério Chinês responsável pelos mapas oficiais decretou que todas as 8 cidades na Rússia, incluindo Vladivostok, serão referidas no futuro apenas pelos seus nomes pré-russos. Então, Vladivostok era um porto de pesca antes dos territórios perdidos sob o Tratado de Pequim em 1860 e tinha o nome de Haishanwan. Depois tornou-se Vladivostok, que se traduz em inglês como Conquistador do Leste. Então você sabe do que os russos estão falando. Mas agora, desde abril de 2023, tem que voltar ao seu nome original chinês de Haishanwan nos mapas oficiais chineses. 8 cidades. On Chinese maps, official maps. 8 cities, and Russia made a formal diplomatic protest over this itself. E a Rússia fez um protesto diplomático formal sobre isso e assim por diante. Mas, você sabe, isso surge o tempo todo. É como um jogo de bater em toupeiras. Toda vez que a liderança do Partido Comunista Chinês quer apresentar uma frente unida, essas questões surgem em algum lugar. E sim, quero dizer, em 1969, eles travaram uma guerra quente no verão daquele ano, pelas ilhas no Rio Suri. Então não acho que essas coisas possam ser simplesmente ignoradas. Não. E aí? Ambos esses estados são muito conscientes de sua história e trajetória histórica. Então acho que ambos estão cientes de que mesmo que agora estejam em alta em seu relacionamento, é uma questão de tempo até chegarem a um novo ponto baixo. Sim, exatamente. Talvez possamos usar os últimos 5 minutos ou mais para falar um pouco sobre a Austrália e o Pacífico, e talvez também sobre a Indonésia, que se encontra em uma situação de sanduíche muito desconfortável. O professor Hugh White apontou que a Austrália está nesse estado de insegurança psicológica e, portanto, adere ainda mais a esse dogma de que, precisamos apoiar os Estados Unidos, aconteça o que acontecer. E mesmo que isso signifique ir à guerra, precisamos fazer isso. É realmente importante. Como você vê a abordagem da Austrália a este mundo em mudança? Approach to this changing world. Sim. Bem, em primeiro lugar, a Austrália sempre irá à guerra se a América for à guerra. Então, dificilmente é uma revelação, sabe? Você tem que aceitar isso como a configuração padrão da política de segurança e política externa australiana. O grande problema para nós agora com Trump, e isso remonta aos meus pontos sobre excepcionalismo e privacidade, é que nós nos vinculamos tão completamente ao longo da última década. E Hugh tem sido um crítico tremendo de tudo isso, e com razão. Nos vinculamos tão completamente aos americanos, ou nos colamos ao quadril, como digo no meu livro anterior, que somos incapazes de nos engajar de forma independente com nossa própria região. We're unable to engage independently with our own region. And so, whilst the government talks about, E assim, enquanto o governo fala sobre, queremos equilíbrio estratégico em nossa região, queremos que todos sejam meio que bons e tenham boas relações e tudo mais, equilíbrio estratégico. Primeiro, é impossível se você tem uma potência ascendente e uma potência dominante, a menos que a potência ascendente e a potência dominante cheguem a alguma posição de criar espaço estratégico, o que eu não descarto com Trump. Mas nosso problema é que Trump não seguirá uma política externa baseada em valores. Claramente ele não seguirá. Mas então, temos, por exemplo, todas as nossas ações, AUKUS, intensificando o Quad para o nível de cúpula. Todas essas coisas mostram que pretendemos alcançar nossa segurança além de nossa região imediata. E ainda assim falamos que é aqui que nossa segurança deve ser encontrada.
E é por isso que carecemos completamente de credibilidade. Acho que foi um professor da Universidade de Sydney, ou o editor internacional do Australian Financial Review, que disse que a Austrália fala com língua bifurcada quando se trata da região. Então, temos um conflito profundo no coração de nossa política externa. Trump tornará isso ainda mais pronunciado quando ele não seguir uma política externa baseada em valores. Então, não há chance de que, em um futuro próximo, a Austrália de repente perceba que é, de certa forma, a parte mais ao sul do Sudeste Asiático, estendendo-se até o final na Nova Zelândia. Isso provavelmente não acontecerá, essa reconceitualização. Não, bem, quero dizer, a visita da Marinha Chinesa nos últimos dias pode ajudar. Está claro que a Marinha Chinesa pensa que somos a parte sul do Sudeste Asiático, da forma como você colocou. Não, acho que psicologicamente sempre precisamos ter um grande protetor. E tivemos a extrema sorte de que as duas potências dominantes, primeiro a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos, são potências cujos valores compartilhamos, instituições que compartilhamos e visão de mundo que compartilhamos. Como eu disse no meu último livro, com o fim do momento unipolar, a Austrália se encontra em um mundo genuinamente multipolar, onde estamos agora. Chegamos a esse ponto. Para a Austrália, é um futuro distópico, porque temos que escolher e tomar decisões que realmente não queremos tomar. Agora abandonamos a possibilidade de ambiguidade estratégica. Isso aconteceria novamente? Teria que haver uma mudança muito grande na opinião pública doméstica na Austrália para que pudéssemos fazer isso. E assim vejo o AUKUS, por exemplo, independentemente dos méritos ou deméritos técnicos, independentemente do valor estratégico ou não, vejo isso como uma estratégia perdedora para nós em termos de nossos assuntos externos e segurança, porque nos comprometemos completamente com esse projeto. E isso fala muito para a região que não vemos nossa segurança na região. Vemos nossa segurança a partir da região. Certo. Eu vejo da mesma forma, e acho que uma reconceitualização faria sentido, mas provavelmente é improvável no momento, pelo que entendo. Esta foi uma conversa muito perspicaz. Então, embaixador Dr. Geoff Raby, se as pessoas quiserem segui-lo ou ler seus textos, onde devem ir? Bem, acho que meus livros estão disponíveis na Amazon, então basta procurar por Geoff Raby na Amazon e encontrar os livros. E meu e-mail é meu nome, geoffraby@geoffraby.com. Ray. Se você quiser saber mais e interagir com o embaixador Raby, por favor, escreva para ele e leia seus livros. Vou tentar colocar os links na descrição. Embaixador Raby, muito obrigado pelo seu tempo hoje. O prazer é meu. Obrigado, Pascal.